Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Este é um compilado de alguns devocionais do Pastor Cris, chamado Rapsódia de Realidades, dos meses de janeiro e abril do ano de 2020. A Rapsódia de Realidades é postada diariamente em nosso canal do Telegram, administrado pelo Ministério da Souza Produções. Você pode entrar lá e ser edificado todos os dias. É gratuito. O link do canal da Rapsódia de Realidades está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. A importância da palavra falada. Cris Oyak Hilon. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2022. Sature sua nuvem com as palavras certas. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair a árvore, ali ficará. Eclesiastes 11, versículo 3. Como cristão, você é um rei sacerdote. A Bíblia diz que onde está a palavra de um rei, aí há poder. Eclesiastes 8, versículo 4. Portanto, continue falando. Não estou tratando de ser tagarela, mas quero dizer, continue afirmando a palavra. Jesus disse que você terá o que disser, Marcos 11, 23. Portanto, faça o que chamo de sessões de fala, onde tudo que você faz é entrar em seu quarto, afirmando a palavra de Deus sobre sua vida, seu futuro e destino. Aprenda a falar ao seu dinheiro, fale à sua família, fale sobre seu negócio, fale sobre sua saúde. Se você não sabe o que dizer, escreva uma porção das Escrituras sobre quem você é ou que pertence a você em Cristo e comece a afirmar isso. Você também pode assistir ou ouvir mensagens e pregações que edificam a sua fé e, em pouco tempo, as palavras certas se formarão em seu espírito e sairão de sua boca. Leve isso a sério e você ficará surpreso com as mudanças que acontecerão em sua vida em pouco tempo. Isso porque palavras são coisas, elas têm potência divina. Elas possuem energia espiritual. Quando você fala, você libera energia no reino do Espírito, na direção da substância da mensagem, porque as palavras são vetores. Eu disse, faça sessões de fala, mas nesses momentos você não está apenas falando ao ar. Você está lidando com as circunstâncias e situações, efetuando mudanças positivas em sua vida e futuro. Pratique isso agora mesmo e durante todo o tempo. Molde e enquadre o futuro que você quer com as suas palavras. Armazene palavras no seu espírito que produzirão para você a colheita certa no tempo determinado. Lembre-se do que lemos em nosso versículo de abertura. Então, agora é a hora de saturar sua nuvem com as palavras certas e governar seu mundo. Amém. Confissão. A palavra de Deus está no meu coração e na minha boca. A palavra da fé que recebi e está produzindo resultados em mim e em minhas circunstâncias. Eu sei quem sou, pois maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou um associado da espécie de Deus. Eu reino como rei em vida. Glória a Deus. A palavra é a sua vida. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, versículo 23. Quando dizemos que o cristão é nascido de Deus, na verdade estamos dizendo que ele é nascido da palavra. Ele é a descendência da palavra. Isso é o que lemos em nosso versículo de abertura. O apóstolo Tiago afirmou a mesma verdade em Tiago 1, versículo 18, dizendo: por sua própria vontade nos gerou com a palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, Paulo levou isso ao clímax e nos chama de epístola, palavra de Cristo. Visto que manifestantemente sois declarados ser a epístola de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3, versículo 3. O que isto significa?
significa que você não tem uma vida separada da palavra. Isso ocorre porque a palavra de Deus é sua fonte e todo ser vivo deve estar conectado à sua fonte para viver. O corpo do homem foi feito do pó da terra. Assim, o homem tem que se alimentar de cultivos do solo para sobreviver. O homem, porém, é um espírito, e o espírito do homem veio do Espírito de Deus e foi criado com a palavra de Deus. Portanto, você deve se alimentar continuamente da palavra de Deus para viver verdadeiramente. O Senhor Jesus disse em Lucas 4, versículo 4: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Atos 20, versículo 32 diz: E agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Através da palavra, você condiciona sua vida para a vitória todos os dias, de tal forma que, não importa as circunstâncias, você sempre triunfará. Em Isaías 55, versículo 11, o Senhor diz: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Cultive e regule sua vida com a palavra e continue crescendo de glória em glória. Confissão. Querido Pai, estou rendido à Tua palavra que reflete minha verdadeira natureza, identidade, origem e herança em Cristo. Eu sou a expressão do Cristo invisível, o brilho de Sua glória. Como Ele é, eu também sou neste mundo. E à medida que cultivo e regulo minha mente com a palavra, sou transformado. Eu experimento uma glória cada vez maior. Aleluia! Agite seu espírito para respostas. Pois quem fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, porém em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, versículo 2. Às vezes as pessoas experimentam certas coisas em suas vidas que não deveriam e ficam completamente sem respostas. Por exemplo, você pode descobrir que, como cristão, parece estar sentindo um certo tipo de dor ou desconforto que não passa. Você pode ter orado, repreendido a dor e até repreendido o diabo, mas sem sucesso. Agora, você está se perguntando qual poderia ser o problema. Olhe para o seu espírito para a resposta. Como filhos de Deus, nunca estamos no escuro sobre nada. Você pode saber qualquer coisa se fizer o que a Escritura diz. Fale em línguas e receba respostas do seu espírito, seu homem interior. Em pouco tempo, o mistério sobre essa situação chegará ao seu entendimento. Jesus disse: Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Você não deve andar na escuridão sobre suas finanças, sua saúde, sua carreira, negócios, ministério ou qualquer área de sua vida. A luz de Deus está em seu espírito. A Bíblia diz: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todas as coisas do ventre. Provérbios 20, versículo 27. Se você tem preocupações sobre sua saúde ou sobre qualquer coisa, fale em línguas. Não corra apenas para os médicos ou lugares que você acha que pode encontrar ajuda. Consulte primeiro o Espírito Santo. Você ficará surpreso com a rapidez com que a luz dele e sabedoria brotarão dentro de você, te mostrando exatamente o que fazer. Ele está em você para te ajudar a entender certas coisas sobre si mesmo e sobre a vida. Ele te mostrará o futuro e te guiará a dar passos específicos de acordo com os planos dele para a sua vida. Aleluia! Oração. Querido Pai, obrigado pela orientação do Teu Espírito. Enquanto falo em línguas, os olhos do meu entendimento são inundados de luz. Não ando em trevas, pois tenho a luz da vida em meu espírito. A cada desafio que enfrento, Tua luz e sabedoria brotam dentro de mim, mostrando-me precisamente o que fazer, como fazer e quando fazer, em nome de Jesus. Amém. Faça as confissões corretas. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor,
Dizei-lhe: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Oséias 14, versículo 2. Palavras são tão importantes. Aliás, as palavras são tudo. Toda vez que você fala, você molda sua vida e seu futuro. Você traça seu curso. Você é o produto de suas palavras. Portanto, cabe a você traçar seu curso para um futuro maior e mais brilhante com suas palavras. Não fale para promover os problemas e dificuldades que está enfrentando. Declare suas vitórias. Tenha as palavras certas em sua boca. Você pode ter lido a história inspiradora da mulher sunamita em 2 Reis 4, versículos de 8 a 36. Mesmo que seu filho tivesse morrido, ela correu para o profeta Eliseu com apenas uma declaração em seus lábios: está tudo bem. Ela não estava gritando por socorro ou reclamando. Antes, foi ao profeta de Deus com a confissão correta e ela obteve um milagre. Ela não falou com base em sua situação. Em vez disso, falou de acordo com Deus. A Bíblia diz em Isaías 3, versículo 10: diga ao homem justo que está bem. Jesus disse em Marcos 11, 23 que você terá o que disser. A mulher disse que estava bem e sua confissão produziu resultados. Escolha sempre fazer as confissões certas. Medite na palavra para te ajudar a formar a mentalidade certa, porque antes que você possa falar certo, você deve primeiro pensar certo. A palavra de Deus renova sua mente e produz fé em seu coração. É por isso que você deve constantemente ter comunhão com a palavra. Colossenses 3, versículo 16, diz para deixar a palavra habitar ricamente em você. Deixe-a ganhar o domínio em você, e dessa abundância você falará. Mateus 12, versículo 34. A palavra em seus lábios prevalecerá e te catapultará para níveis mais altos de sucesso, vitória e prosperidade. Deus já ordenou sua vida triunfante e gloriosa. Seu papel é responder afirmando as mesmas coisas em consentimento. Hebreus 13, versículos de 5 a 6. Agora mesmo, afirme que você tem uma ótima vida. Reconheça e declare que você é excelente e cheio de glória, vivendo uma vida de justiça, domínio e glória em Cristo Jesus. Aleluia! Confissão. Eu falo sabedoria, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas a sabedoria divina. Isso é ouvido em minhas palavras e visto em minhas ações. E enquanto eu afirmo a palavra, ela prevalece e me catapulta para um futuro maior e mais brilhante, com níveis mais altos de sucesso, vitória e prosperidade. Glória a Deus! Somos epístolas de Cristo. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. 2 Coríntios 3, versículo 2, Nova Versão Internacional. Quando você estuda o verso acima na versão clássica ampliada, você notará um pouco de diferença. Ela diz: não, vocês mesmos são nossa carta de recomendação, nossas credenciais, escritas em seus corações para serem conhecidas, percebidas, reconhecidas e lidas por todos. Observe essa seguinte parte: escritas em seus corações. Na NVI e na versão King James é dito nossos corações, enquanto a versão ampliada diz seus corações. Por que existe essa diferença? Quando os tradutores trabalham, nem sempre se concentram em todos os pontos necessários. Às vezes eles se concentram em princípios, contexto, mensagem ou linguagem pura. Depende de qual era a sua visão e sua prontidão para revisar as complexidades do texto. Quando você encontra algumas áreas complexas, o que você precisa é do ministério do Espírito para realmente te dar orientação. O versículo acima é uma área complexa. Não o versículo em si, mas a verdade nele contida. É uma realidade muito poderosa, mas um pouco complexa. É dito: vocês mesmos são nossa carta de recomendação,
nossas credenciais escritas em seus corações. Versão ampliada. Agora, quando você lê a epístola de Paulo aos Coríntios, por exemplo, você provavelmente se empolgou com as verdades. Mas essa foi uma epístola escrita, e aqui a Bíblia diz que você é uma epístola viva, conhecida e lida por todos, uma carta de Cristo. Isso é incrível! Quem é Jesus? Ele é a palavra viva, o Verbo que se fez carne. Ser a epístola de Cristo, portanto, significa que você é a palavra de Cristo em carne, e a palavra de Cristo é a palavra de Deus. Então você é a palavra de Deus em carne. Algumas pessoas não conseguem lidar com isso em sua mente religiosa, mas é simples entender quando você percebe que na vida tudo dá luz conforme sua espécie. Cães dão à luz cães, humanos dão à luz humanos, e a palavra dá luz à palavra. 1 Pedro 1:23 diz: nascendo de novo não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Como descendentes da palavra, somos as epístolas, a palavra de Cristo. Aleluia! Confissão. Eu nasci de Deus, portanto, sou uma epístola viva, uma carta de Cristo, conhecida e lida por todos. Vivo a vida da palavra, cheia de glória, virtude e honra. Eu expresso a natureza divina, vivendo a vida do reino de vitória, prosperidade, paz e alegria, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você precisa escrever. Não, vocês mesmos são nossa carta de recomendação, nossas credenciais, escritas em seus corações para serem conhecidas, percebidas, reconhecidas e lidas por todos. Vocês mostram e tornam evidente que são a carta de Cristo entregue por nós, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3, versão ampliada. Alguns tradutores da Bíblia acharam que Paulo não poderia ter escrito no coração dos outros e, portanto, presumiram que ele quis dizer: nós carregamos os pensamentos de vocês em nossos corações. Mas o próximo versículo contradiz isso. Ele diz: vocês são a epístola de Cristo ministrada por nós. O que isso significa e como funciona? Agora, não basta que esteja escrito em seu coração. Ao estudar este devocional, por exemplo, a palavra está sendo ministrada a você, mas nem tudo o que está contido no Evangelho está chegando a você neste momento, agora. Além disso, pense no fato de que Pedro também ministrou o Evangelho e escreveu cartas às igrejas. Mas ele não veio com toda a verdade do Evangelho. Paulo escreveu uma dispensação disso para trazer à igreja, mas é o mesmo Evangelho. Pedro traz a generalidade do Evangelho e Paulo traz os detalhes específicos, intrincados e analíticos do Evangelho, como a igreja deve operar. Ele escreveu sobre a estrutura da igreja e a nova criação em Cristo. Ele escreveu essas revelações em cartas, epístolas às igrejas. Agora, há a palavra de Deus ministrada a você, a carta que você recebeu para se tornar a epístola de Cristo. Mas isso não pode ser suficiente para a vida que Deus quer que você viva. Então o que você vai fazer? Você tem que escrever sua própria verdade inspirada pela palavra. Leia a parte final do nosso versículo de abertura novamente. Ele mostra o resultado do ministério da palavra que veio até você. A palavra da fé foi ministrada a você e você se tornou um portador ou mensageiro dessa mesma palavra. Você crê, você está falando, mas isso não é suficiente, porque o que você tem é o que foi ministrado a você. Há algumas outras coisas que você precisa escrever ou rascunhar para si mesmo. O que você ouviu pregado ou ensinado foi escrito para você ou escrito em você na tábua do seu coração. Mas quando você terminar com isso, como quando terminar de estudar o devocional de hoje, o que você vai escrever? Isso é o que realmente transforma sua vida e te sustenta na estrada da glória.
Aprenderemos mais e analisaremos como isso funciona no devocional a seguir. Oração. Querido Pai, agradeço por Tua palavra que entrou em meu coração hoje, resultando em transformação e promoção positivas, fazendo-me andar em glória e voar nas asas do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Escrevendo a palavra no seu coração. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um habilidoso escritor. Salmos 45, versículo 1. Como estudante na escola, quando você estava sendo ensinado, os professores te davam notas ou você fazia anotações enquanto eles davam aula. Quando você saía da aula, voltava a estudar mais sobre o assunto, fazia mais anotações e, como resultado, tinha um conhecimento melhor do que o que era ensinado em aula. Dessa forma, você se saiu melhor durante as provas do que o cara que não se esforçou para pesquisar, estudar um pouco mais e fazer suas próprias anotações. A ilustração anterior foi para te ajudar ainda mais a entender nosso estudo de hoje, retomando nosso estudo anterior. Aprendemos que a palavra está escrita em seu coração, mas é o que você escreve que é mais importante. Então, como você vai escrevê-lo? Nosso versículo de abertura nos dá a resposta. Ele diz: O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um habilidoso escritor. Então, como você escreve algo em seu coração? É com sua língua. Você escreve em seu coração com a sua língua. Esta é a razão para meditar na palavra. Existem 3 níveis de meditação. Primeiro, você pondera. Segundo, você murmura. E terceiro, você ruge. Você pensa através da palavra, murmura ou fala baixinho e então a expressa. Quando ela começa a sair da sua boca com ousadia, você a está escrevendo em seu coração, nas tábuas do seu coração. Se você não a escrever em seu coração, não a terá quando precisar. Então escreva a palavra em seu coração com sua língua por meio de afirmações. Sua língua é a pena de um habilidoso escritor. Enquanto você estuda ou ouve a palavra, você encontra seu coração transbordando com esta composição. À medida que você fala a palavra, ela é moldada em seu coração. Escrevê-la em suas notas é com tinta, mas ele quer que ela seja escrita nas tábuas de carne do seu coração. Leia, é dito. Escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3, versículo 3. Aleluia! Quando você a tiver dentro dessa abundância, você produzirá coisas boas. Bendito seja Deus. Confissão. A palavra de Deus está no meu coração e na minha boca, produzindo frutos de justiça. Ao meditar na palavra, ela se mistura com meu espírito, fazendo-me andar em sucesso, vitória, prosperidade, paz e alegria eterna. Amém. Preencha seu coração com as palavras certas. Se alguém entre vós parecer ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu próprio coração, a religião desse homem é vã. Tiago 1:26. Enganar seu coração é fazer seu espírito acreditar em uma mentira. É como o que Paulo fez referência em 2 Timóteo 2:25, falando sobre aqueles que se opõem. Por exemplo, um cristão que fala consistentemente falta, doença, pobreza, fraqueza e derrota está se opondo a si mesmo. Ele está enganando o seu próprio coração porque está falando contra a vontade e provisões de Cristo em seu Evangelho. Tais palavras entrarão em seu espírito como semente e, se não forem derrubadas, crescerão e produzirão resultados. Lembre-se das palavras de Jesus em Marcos 4, versículos 26 e 27. Assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente sobre a terra, e dormisse e se levantasse noite e dia, e a semente brotasse e crescesse, e ele não sabe como.
Tudo o que o semeador precisava era semear a semente. E a semente é a palavra, e o coração do homem é a base que a recebe. Marcos 4, versículos 14 e 15. Portanto, não semeie a semente errada em seu coração, falando palavras carnais. Fale as coisas que te foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, versículo 13. Deus preparou grandes coisas para você. Ele te deu tudo o que você precisa para uma vida gloriosa e excelente em retidão. Essas coisas são reveladas na palavra e reveladas ao seu espírito pelo Espírito Santo, que sonda ou perscruta as coisas profundas de Deus. Seu espírito funciona como o Espírito Santo, vasculhando seu ser mais íntimo em busca das palavras que você semeou nele, de modo a produzir para você uma colheita. Portanto, continue semeando as palavras certas em seu coração. A Bíblia diz que da abundância do coração a boca fala. Oração. Querido Pai Celestial, eu te agradeço por tua preciosa, eterna, infalível palavra que é abundante em meu coração. Meu coração está cheio da revelação da tua palavra, não dando espaço para dúvidas ou incredulidade. Independentemente das circunstâncias opostas, eu venço porque tua palavra é minha vida, em nome de Jesus. Amém. O som é uma coisa viva. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Gênesis 1, versículo 20. É absolutamente incrível o que lemos em nosso versículo de abertura e em todo Gênesis 1, quando Deus trouxe a criação à existência. Revela que o som não apenas contém energia, mas também carrega vida. É uma coisa viva. Quando Deus falou com a água, a terra e as trevas em Gênesis, Ele transferiu vida para elas. Portanto, toda a criação, incluindo aquelas descritas como coisas não vivas, tem vida nelas. A única razão pela qual o homem chama algumas coisas de não vivas é que ele não entende a vida além das definições biológicas e, portanto, é incapaz de encontrar vida substancial e mensurável nessas coisas. Mas elas têm vida da mesma forma em virtude da palavra de Deus. Em Números 20, versículo 8, por exemplo, Deus disse a Moisés para falar com a rocha: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Por que Deus disse a Moisés para falar com a rocha? É porque a rocha tem vida, com inteligência e memória. Como tudo na vida, é programada para responder a palavras, pois todas as coisas foram criadas por palavras. Jesus falou com a figueira, e ela morreu desde suas raízes. Marcos 11, versículo 14 e versículos 20 e 21. Se a criação aconteceu por causa das palavras ditas por Deus, isso significa que existem códigos sonoros em cada partícula, matéria ou objeto, e assim, todas elas podem responder aos códigos sonoros que liberamos através de nossas palavras. Isso também sugere que o constituinte básico da matéria é o som. Vemos Ezequiel junto ao vale dos ossos secos. O Senhor lhe disse: profetiza aos ossos. A Bíblia afirma especificamente que os ossos estavam muito secos, sem vida. Mas às palavras de Ezequiel, os ossos se moveram e o Espírito entrou neles. Ezequiel 37, versículos de 1 a 10. Da mesma forma, você pode usar os códigos sonoros certos para criar o tipo de vida que deseja. Não importa quais sejam suas circunstâncias atuais, você pode mudar o curso de sua vida com palavras e torná-la conforme o plano de Deus para você. Glória a Deus! Oração. Querido Pai, agradeço a capacidade de falar palavras e criar o tipo de vida que desejo.
Declaro que opero em prosperidade e progressos sobrenaturais. Eu ando em saúde divina e habito continuamente em paz e segurança. Em nome de Jesus. Amém.